Então, boa noite a todos. É uma imensa alegria estar novamente aqui, fazendo uma live. Algo que para mim ainda é muito novo, estou aprendendo. Mas todos nós sabemos que é importante nós sairmos das nossas zonas de conforto. Então, estou tendo uma bela de uma oportunidade de sair de uma das minhas zonas de conforto e aprender algo novo. Então, primeiramente, gratidão por isso. Como a Tatiana comentou, o tema da nossa conversa de hoje é uma pergunta. O que fazeis de especial? O que cada um de nós está fazendo de especial na nossa vida, para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque, gente, não tenhamos dúvida, todos nós temos muitos dons, muitos talentos. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com esses dons que Deus nos concede, nos emprestou, esses recursos que Deus nos emprestou para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento das pessoas que estão ao nosso redor. Dentro disso, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre uma passagem que eu assisti num filme, que eu ouvi num filme, e quando eu ouvi, me marcou muito. Não sei se vocês já assistiram esse filme, é um filme de 2011, um filme de ficção que se chama As Invenções de Hugo Cabret. E o que acontece? O Hugo Cabret, ele é um menino de 11 anos de idade e ele é órfão. Então, vamos se colocar no lugar dele. Ele está se sentindo triste, ele está se sentindo sozinho, sem a família dele, sem amigos, ele está perdido. E ele está se questionando por que ele está aqui, né? Qual é o papel dele no mundo? E a gente pode olhar para esse menino, para esse pensamento dele, e muitas vezes nós também estamos na situação dele, de se perguntar o porquê, qual é a nossa missão, qual é o nosso papel no mundo. Às vezes somos órfãos, também como ele, mas às vezes não. Mas mesmo estando rodeado de pessoas, às vezes nos sentimos sozinhos, sentimos aquele vazio existencial, se perguntando o porquê, né? Qual é o meu papel, o que eu preciso fazer. Bom, aí o Hugo Cabret, então no filme, ele gostava muito de máquinas, e olha o que ele fala, ele diz assim: gosto de imaginar que o mundo é uma grande máquina. Então, nosso planeta Terra é uma grande máquina. Aí ele diz, você sabe, máquinas nunca têm partes extras. Elas têm o número e o tipo exato das partes que precisam. Então, imagino que se o mundo é uma grande máquina, eu também estou nele por algum motivo. E você, né? Isso significa que você também está aqui por alguma razão. É bonito, pelo menos eu acho muito bonito e tocou meu coração. O que quer dizer isso, gente? Que todos nós somos especiais, que todos nós somos importantes, que todos nós temos uma função no mundo e contribuímos para a economia do planeta. Vamos pensar numa máquina qualquer, tá? Quando a gente olha para uma máquina que tem várias pecinhas, é óbvio que tem peças nessa máquina que a gente olha e elas nos saltam aos olhos e a gente diz o quanto elas são importantes. Por exemplo, o motor de uma máquina, a gente sabe da importância dela. Mas aquele parafusinho bem pequenininho que está lá naquela máquina, ela também é importante. Porque se eu retirar esse parafusinho, o que acontece com a minha máquina? Ela entra em desequilíbrio e pode até parar de funcionar. E assim é a nossa vida também. Todas as peças numa máquina, elas estão interligadas. Elas precisam uma das outras para funcionar. E assim somos nós. Nós precisamos um dos outros
também, né? Temos a nossa função. Quer ver um exemplo claro disso? Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Será, gente? Vamos parar para pensar um exemplo bem básico. Acordo de manhã, tá? E aí vou no banheiro, escovar meus dentes e lavar meu rosto. Quando eu abro a torneira e sai água, eu pergunto para vocês, quantas pessoas tiveram que trabalhar para essa água chegar na minha torneira? Muitas pessoas. Aí eu fui para a cozinha comer aquele pão gostoso que eu comprei lá na padaria. Né? Alguém teve que fazer esse pão. Aí vocês vão dizer assim, não, mas eu faço meu próprio pão. Ok, a gente pode fazer o nosso próprio pão. Só que para fazer o pão eu precisei de farinha. Né? Quem é que plantou esse trigo? Quem é que colheu esse trigo? Quem é que levou esse trigo até o supermercado para eu poder comprar essa farinha? Então a gente começa a perceber, gente, que todos nós estamos interligados, que todos nós precisamos realmente um dos outros. Aí, nesse livro aqui, ó, O Fonte Viva, que é um livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, que era o mentor espiritual dele, no capítulo Na Esfera Íntima, tem uma mensagem que quando eu li, eu na hora me lembrei da passagem do filme do Hugo Cabret. Porque olha o que o Emmanuel fala. Ele diz assim, a vida é máquina divina, da qual todos os seres são peças importantes. E a cooperação, gente, cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos, né? Cooperar, nós precisamos nos ajudar mutuamente, buscar juntos um objetivo comum e nos ajudar. Aí ele diz assim, nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário de elevação. Então, todos nós recebemos talentos, todos nós recebemos dons, recursos da providência divina, gente, para a gente nos ajudar, para servir, porque esse é o nosso principal objetivo como espíritos desencarnados. É nos melhorar e, consequentemente, ajudar as pessoas ao nosso redor a fazer o bem, sermos trabalhadores do Cristo. E aí, quando eu li isso aqui, que todos nós recebemos talentos da providência divina, me veio à mente a parábola dos talentos. Eu não sei se vocês conhecem essa parábola, mas o que ela diz? Ela diz o seguinte, que um senhor, ele teve que se ausentar do país. E ele confiou seus bens aos servos, os seus bens, os seus talentos, né? A um servo ele deu 5 talentos, a outro servo ele deu 2 talentos e para um outro ele deu 1 talento. E depois de muito tempo, ele voltou e prestou conta para os seus servos. E ele deu esses talentos conforme a capacidade de cada um, tá? De multiplicar esses talentos que ele tinha. Então, o que tinha recebido 5 talentos, ele multiplicou por 2 e entregou para o seu senhor 10 talentos. O que tinha 2 talentos, multiplicou por 2 e entregou ao seu senhor 4 talentos. E o que tinha 1 talento, o que ele fez, gente? Está lá na parábola, ele receoso, ele escondeu o talento dele na terra. Porque ele pensou assim, puxa vida, eu só tenho 1 talento, tu imagina se eu tento multiplicar ele e não consigo. Então, por medo, ele acabou enterrando. E quando o Senhor veio prestar contas, ele disse assim, tu me deu 1 talento, eu vou te devolver 1 talento. Bom, esse é o início da parábola e a gente tem que começar a entender o cenário que Jesus descreve nessa parábola. Porque quem é esse Senhor que teve que se ausentar? Esse Senhor é Deus. E quem são os servos? Os servos somos nós, toda a humanidade. E os talentos, gente, que ele concedeu, são todos os recursos que a providência divina nos oportuniza, nos empresta, nos concede para a gente buscar encontrar, buscar nos melhorar, buscar evoluirmos. Então, exemplos de recursos. O nosso corpo físico,
a nossa família, os nossos bens materiais, a nossa inteligência. Mas olha que interessante, lá na parábola fica muito claro o seguinte, que ele deixou os talentos, mas depois ele voltou e prestou conta. Então o que quer dizer isso, gente? Que ele não nos deu esses talentos, ele não deu esses dons para nós, ele nos concedeu. Então são empréstimos divinos para, com esses recursos, nós buscar nos melhorar, nos aperfeiçoar. E aí, o que eu acho muito interessante nessa parábola, que o servo que multiplicou, que tinha 5, que tinha 2 talentos, Deus, ele falou exatamente a mesma coisa. Ele disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do Senhor. O que quer dizer isso, gente? Eu acho tão bonito isso, porque mostra que não importa quantos recursos eu recebi, né? A gente tem que parar com essa mania de querer se comparar um com os outros, porque não importa se eu tenho 1 talento, se eu tenho 5 talentos, se com aquilo que eu recebi, com o empréstimo, com a concessão divina dos dons que eu tenho, eu estou me melhorando, eu estou fazendo algo de especial com isso, eu estou multiplicando esses dons, eu estou a caminho da minha felicidade, né? Entra na alegria do Senhor, eu estou a caminho. Então, eu tenho que parar com essa mania de ficar olhando para o lado e dizendo, mas olha só o fulaninho, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. Não importa, eu não preciso me comparar. Porque se eu estou me melhorando, eu estou a caminho da minha felicidade. Bom, quem me conhece sabe que eu gosto de fazer analogias para a gente entender melhor as coisas. Então, dentro disso, eu queria fazer uma analogia do seguinte, sobre essa parábola. Faz de conta que a nossa vida, esta encarnação que nós temos, é uma grande área de terras. Vocês conseguem imaginar isso? Uma grande área de terras. Então, se a minha vida é uma grande área de terras e Deus me concede recursos para eu me melhorar, que são como eu falei, a minha família, a minha inteligência, o meu corpo. Mas se a minha vida é uma grande área de terras, o que seria esses recursos? Não seria a enxada? Não seria as sementes? Não seria o arado? Seria. Aí eu pergunto para vocês, se eu quero que no lote, né, no terreno da minha vida, nasça uma árvore, eu pergunto para vocês, é possível nascer uma árvore no lote da minha vida se eu literalmente não pegar esses recursos que Deus me emprestou, arregaçar literalmente as minhas mangas e trabalhar? Pergunto para vocês, é possível nascer árvore? Não, não é possível. Então, gente, essa é a primeira grande lição da parábola dos talentos. Ela fala sobre ação, sobre movimento, sobre sermos proativos, de jogarmos esforço, jogarmos dedicação naquilo que nós queremos ter. Então, o exemplo da árvore. Eu quero muito ter uma árvore maravilhosa no lote da minha vida para eu poder comer os frutos, para eu ter sombra. Eu pergunto para vocês, eu preciso então fazer o quê? Eu preciso ir lá e fazer o esforço de cavar, de plantar e de regar para isso nascer. E isso acontece com tudo na nossa vida. Vamos dar um exemplo. Eu quero um emprego novo. Eu não estou satisfeita com o meu emprego. Eu pergunto para vocês, é possível conseguir um emprego apenas orando, pedindo a Deus, ou às vezes até reclamando, porque a gente olha para o lado e diz assim, mas olha a árvore que o vizinho ali, o lote do vizinho tem, olha o emprego que ele tem, né? Adianta, gente? Não. Além da gente rezar, da gente orar, a gente tem que fazer esse movimento. Qual seria um movimento tendo, no caso, querendo um emprego novo? É eu fazer currículos e distribuir nas empresas. É eu fazer cursos para me aperfeiçoar. Então, eu preciso fazer esse movimento para conseguir receber aquilo que eu quero. Dentro disso, vamos pensar em uma outra coisa. Vamos pensar o seguinte, eu quero então fazer um curso novo. Fazer o curso, me matricular num curso novo, vou lá e me matriculo. É o quê? Eu cavar e botar a sementinha ali dentro, né? Me matriculei, eu fiz o movimento, eu fiz o esforço.
Mas eu pergunto para vocês, é só plantar a semente? O que vocês acham? Não, né? Depois que eu planto a semente, eu não tenho que ir lá e ir regando. E aí vai nascer uma mudinha bem pequenininha e frágil? Vai ou não vai? Vai. E ela vai precisar de cuidado, de a gente ir regando, da gente ir cultivando essa sementinha e essa mudinha. E é assim com a nossa vida. Eu me matriculo num curso novo, mas eu preciso o quê? Me dedicar. Eu preciso ir todos os dias no curso, eu preciso estudar. E às vezes, o que acontece? Na primeira dificuldade que a gente tem, a gente desiste. No lote da nossa vida seria um temporal que viria e ia mexer com a minha plantinha. Mas pensando no curso, poderia mudar os horários do ônibus e eu não vou poder ir para o curso da maneira como eu estava indo. E aí eu acabo desistindo na primeira dificuldade. E aí a gente acaba então virando as costas e criando um outro projeto de vida. E aí não dá certo, a gente vira as costas e cria uma outra e planta outra planta. E a gente vai criando vários projetos e todos eles inacabados. Por quê? Porque a gente não joga esforço. A gente precisa, além disso, a gente precisa perseverar. Né? Perseverança, jogar, se dedicar àquilo que a gente quer. Porque senão a gente vai ficar correndo no lote da nossa vida e a gente ainda fica se perguntando assim, mas por que eu corro e nada acontece? Por quê? Porque eu não dou continuidade àquilo que eu quero. E isso é com tudo na nossa vida. Vamos pensar em relacionamentos, amizade. Eu tenho uma amizade com alguém, não adianta só eu ir lá e plantar essa semente. Eu preciso cultivar ela, eu preciso doar tempo para esse meu amigo, para essa árvore, para essa mudinha crescer e virar uma árvore forte. Casamento, gente. Quantos de nós temos um relacionamento e quando casamos achamos assim, casei, não preciso fazer mais nada. Como não precisa fazer mais nada? Nós precisamos diariamente cultivar essa plantinha, porque senão ela morre. Quando ela vai nascendo, muitas vezes, o que a gente precisa fazer? A gente não precisa ir lá e dar umas podadinhas nessa planta? É exatamente igual. Às vezes um relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, nós precisamos também podar, fazer renúncias. E de ambos os lados, logicamente. E aí o que acontece? Essa árvore vai crescendo, ficando forte. Dentro disso, como é que está a plantinha, a mudinha da espiritualidade na nossa vida? Será que nós estamos cultivando ela? Ou será que a gente lembra de regar ela só quando vem o temporal? Ou a gente está todos os dias regando? Gente, a semana tem 168 horas. Quantas horas da semana a gente dedica a algo tão importante que é a nossa conexão com Deus? Nós estamos aqui para evoluir. Então a gente precisa jogar energia naquilo que realmente é importante. Aí vocês vão dizer assim, tá, Sandra, entendi tudo isso, mas olha só. Eu não estou fazendo bem, né? Eu não estou fazendo nada de especial, assim, com os meus dons. Mas eu também não estou fazendo mal para ninguém. Né? Então, por que a minha vida está desse jeito? Se a gente parar para pensar sobre isso, vamos pensar assim, ó, eu não estou fazendo bem, mas também não estou fazendo mal. Se eu tenho o meu lote da minha vida e eu não estou fazendo nada, eu estou parada, o que significa estar parada? É a nossa zona de conforto. Quantos de nós temos preguiça, né, de sair dessa zona de conforto, de sair, de levantar, de arregaçar? Porque, gente, é renunciar. Tu imagina, pensa num lote, eu vou ter que ir pro sol, vai doer minhas costas quando eu estiver lá cavando. E às vezes a gente não quer isso, então a gente não faz nada, mas a gente também não está fazendo mal para ninguém. Eu pergunto para vocês, quem tem casa, quem tem jardim, se eu não faço nada no jardim, o que nasce? Nasce alguma coisa? Nasce, né? O que nasce? Isso, erva daninha. E isso acontece na nossa vida. Quando nós não temos objetivos, quando nós não temos metas na nossa vida, começa a nascer isso. Começa a nascer caraminhola na nossa cabeça e nós começamos a reclamar de tudo. Por isso a importância de termos metas. Porque quando a gente tem objetivos e metas novas na nossa vida, a gente acorda com disposição, com ânimo, a gente acorda já pensando que eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu tenho que regar. Porque a gente está sempre buscando algo novo, porque a gente está sempre crescendo, saindo das nossas zonas de conforto. E a gente não tem tempo de reclamar, porque a gente está focado, jogando energia
e crescendo, fazendo algo de especial, evoluindo. Nós estamos aqui para isso. Bom, e quem enterrou o talento, então? A gente tem que conversar sobre isso, porque a primeira coisa que diz lá na parábola é a pessoa que tem medo. A gente diz assim, puxa vida, eu só tenho um talento. E se eu perder esse talento? Quantos de nós, por medo, porque pensa assim, pai, eu não sou capaz. Ou a gente fica com aquela palavrinha assim, e se? E se não der certo? E se eu não conseguir? E por isso, o que a gente faz, gente? Por medo, a gente enterra o nosso talento. E a gente perde uma oportunidade de multiplicar aquilo. Uma outra coisa que a gente tem medo é o medo da responsabilidade. Como assim, Sandra, medo da responsabilidade? Sim, gente, olha só. Te convido para fazer um curso todas as noites por 3 meses. Aí tu diz assim, aí tu pensa assim, puxa vida, 3 meses, eu todo dia de noite fazendo o curso. Eu não tô a fim de me responsabilizar, de ter esse compromisso. Daí, sabe o que a gente fala? Nossa maior desculpa é assim, puxa vida, não tenho tempo, muito obrigada. Mas o que é isso, gente? É medo de se responsabilizar, de pegar e deixar de fazer algumas coisas que a gente estava fazendo para durante aqueles 3 meses jogar energia nesse curso. Mas é justamente isso, gente, que vai fazer a gente evoluir. É justamente isso que vai fazer a gente crescer, porque a vida está te dando uma oportunidade de tu aprender algo novo. E o que tu fez? Por medo de se responsabilizar, desse compromisso, tu enterrou o teu talento. Outra coisa de enterrar o talento é quando a gente faz mau uso dos dons que a gente recebeu de Deus. Eu gosto de dar um exemplo da história entre Gandhi e Hitler. Os dois receberam o mesmo talento. Eles eram líderes natos, né? Eles tinham uma oratória maravilhosa, eles tinham um carisma e eles tinham uma ideologia de vida e eles tinham uma capacidade de convencer e conduzir multidões. Mas enquanto Gandhi, com uma ideologia de não violência, ele fez a independência da Índia, olha que lindo, né? Sem violência. Hitler, com o mesmo dom, o que ele fez, gente? Com a ideologia dele, foi o maior genocídio da história, né? Com milhares de judeus e civis mortos. O mesmo dom, mas utilizado de formas diferentes. Então, a gente, às vezes, porque lá na parábola diz assim, que quando nós não utilizamos, quando a gente enterra nossos talentos, Deus retira esses talentos. Mas Ele retira não no sentido de castigo, mas no sentido da gente valorizar aquilo que a gente tinha e que a gente estava usando de uma forma equivocada. Então, talvez, se a gente quer muito uma coisa e a gente não consegue, talvez seja só porque eu não estou jogando energia suficiente nisso. Mas se eu estou jogando realmente energia e não estou conseguindo, talvez, né? Em uma outra encarnação, eu usei esse dom de uma forma equivocada. Então, eu venho nessa encarnação sem esse dom, sem esse talento, para eu valorizar o que eu tinha e não soube valorizar. E aí eu penso sobre, quando a gente fala do dom da oratória, eu penso que todos nós, a maioria de nós, tem esse dom que é o dom da fala. Como é que nós estamos utilizando esse dom? Nós estamos utilizando ele, fazendo coisas especiais, ajudando as pessoas, incentivando, dando esperança? Estamos usando para o lado positivo ou para o lado negativo? Tem uma pergunta que eu gosto muito que diz assim, uma pergunta interessante. Se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? E aí, gente? Como estamos utilizando esse dom? Estamos dando esperança? Estamos multiplicando, ajudando as pessoas a querer plantar mudas novas? Ou estamos criticando, falando mal dos outros? Ou estamos falando de ideias? Vamos pensar sobre isso. Porque assim, ó, a lei de Deus é a lei da multiplicação. Se eu pego uma sementinha de laranja, eu pergunto para vocês e eu planto ela, quantas laranjas vão dar nessa árvore? É impossível falar, gente, porque essa é a lei de Deus, é a lei da multiplicação. É nos multiplicarmos os dons que a gente tem. Então, finalizando, gente, uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que esse processo ele é lento e gradual. Não é do dia para a noite que as coisas acontecem. É só vocês pensar numa semente que vai virar uma árvore.
Eu planto a semente e pergunto para vocês, não é do dia para a noite que nasce, que a árvore fica forte, fica grande. Né? É um processo que é demorado, mas a gente precisa todos os dias ir cultivando isso na nossa vida. E muitas vezes a gente pode estar se perguntando, mas puxa vida, eu estou numa zona de conforto, e como é que eu faço? A gente pode se culpar, mas não, gente, não vamos nos culpar. Porque eu gosto muito daquela frase do Chico Xavier que diz, embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Todo dia é dia de recomeçar. Então a gente pode fazer um novo fim a partir de hoje. E aí vocês podem dizer assim, ai Sandra, mas eu queria tanto, mas tanto plantar pêssegos no lote da minha vida, mas eu não tenho sementes de pêssego. O que eu vou falar para você, eu tenho certeza, gente. Se vocês querem muito uma coisa, pegam os recursos que vocês têm e começam a trabalhar. Eu tenho a enxada, então vai lá e começa a abrir as valas, começa a organizar tudo isso. No momento certo, que está tudo preparado, que o teu esforço já foi feito, eu tenho certeza que as sementes de pêssego vão vir na tua vida. Porque quando a gente vai se melhorando, quando a gente vai se multiplicando, Deus, que é infinito amor, Ele vai nos oportunizando cada vez mais recursos. Então, quando a gente quer algo, corre atrás, que vocês podem ter certeza que a gente consegue o que nós queremos. Então, o que nós estamos fazendo de especial? Porque a parábola dos talentos, ela mostra que não é quantidade, e sim disposição. Porque se com aquilo que eu tenho eu estou me melhorando e consequentemente ajudando as pessoas ao meu redor, eu tô a caminho da felicidade. Todos nós somos únicos. Deus não faz cópias. Temos uma digital única, temos uma íris única e temos uma função única e precisamos um dos outros. Então, gente, vamos vamos buscar todos os dias nos tornarmos pessoas melhores. Vamos todos os dias buscar aprender algo novo e nos melhorando como pessoas, encontrando a nossa luz. E quando nós vamos encontrando a nossa luz, nós vamos ajudando, incentivando as pessoas a também encontrar a sua luz. Porque estamos aqui para fazer o bem, para nos ajudarmos, para nos melhorarmos mutuamente. Então essa era a mensagem da noite de hoje. Muito obrigada. Muita paz nos nossos corações.